hoje a gente conversa sobre Tolstói e Tolstaia, livro lido para o Clube de Leitura com apoiadores aqui do canal. O clube já aconteceu e foi muito bom, porque também os textos que tem aqui são muito bons e rendem muita discussão, porque eles são assim um pouco polêmicos. Vamos dizer que esse é o tipo de história literária que envolve tretas na história e treta na produção dos textos, né? Porque aqui em Tolstói a gente tem 3 textos. Um de Lev Tolstói, o grande conhecidíssimo escritor russo, e 2 da sua esposa Sofia Tolstaia. Esse livro tem tradução do Irineu Franco Perpétuo, saiu pela editora Carambaia. Eu mantenho bastante essa jacketzinha aqui, porque eu gosto da capa mais com ela do que sem, mas eu vou mostrar pra vocês como é que é a capa sem. Ela tem, assim, um certo ar de catálogo. Mas eu tenho a impressão de que essa edição teve uma outra capa antes dessa. Não sei se eu tô enganada, mas eu tenho essa ligeira impressão de que tem uma edição um pouco diferente. E a Carambaia lançou esse livro aqui no Brasil em 2022. Os textos que a gente vai discutir, então, são o Sonata Kreutzer, que é um texto do Tolstói de 1891, mas os textos da Tolstaia, que ela escreveu um pouco depois, né, que são o De Quem é a Culpa e o Canção Sem Palavras, eles só foram publicados oficialmente muito mais tarde. Houve uma espécie de apagamento aí da obra da Tolstaia, por conta, em grande medida, aí dessas tretas que eu comentei com vocês, né? Então, o De Quem é a Culpa, ela começa a escrever logo depois da publicação do texto do Tolstói, entre 1892 e 1893, e o Canção Sem Palavras, um pouquinho depois, em 1895, entre 1895 e 1900. E por que esses textos estão tão reunidos nessa edição? Porque esses textos da Sofia funcionam, em grande medida, como respostas ao texto do Tolstói. Ela vai resgatar alguns dos temas que ele trabalha na novela dele, acrescentando uma outra perspectiva, assim, de uma maneira sensacional. Então, indo para a Sonata Kreutzer, né, ela é considerada uma das novelas mais controversas do Tolstói. Ele escreveu essa novela já numa fase final da sua vida, ele já era um autor maduro, bem mais velho, e ele estava às voltas com uma espécie de seita que ele cria com alguns seguidores, que ficou conhecido como tolstoísmo. O Tolstói, ele passa por essa fase de reler os textos bíblicos, em especial o Evangelho. Ele decide fazer novas traduções desses textos, e isso vai fazendo com que ele tome uma postura muito crítica em relação à Igreja Ortodoxa Russa. Então, ele vai também, eu acho que assimilar algumas ideias correntes, como já um certo questionamento da desigualdade de classes, e vai associar esses pensamentos, nessa luta por direitos humanos, sociais, com os ensinamentos de Cristo no Evangelho, né? Então, o tolstoísmo, ele vai incluir uma ruptura do Tolstói com a Igreja Ortodoxa Russa, o que eventualmente, inclusive, vai causar a sua excomunhão. Ele vai escrever uma série de textos não ficcionais defendendo essas ideias. E esse é um período, então, que fica marcado por algumas ideias muito peculiares do Tolstói, que são a defesa do celibato e a crítica aos métodos contraceptivos, coisa que ele vai tratar na Sonata Kreutzer. E ele também passa a ter uma visão da arte muito utilitária e muito moralista. Então ele começa a julgar uma série de iniciativas ou estéticas artísticas, né, como perniciosas. Não por acaso, essas histórias têm títulos musicais, principalmente o Sonata Kreutzer e o Canção Sem Palavras, embora a música vá aparecer ali um pouco no De Quem é a Culpa também, porque ele vai estar discutindo ali uma espécie de influência negativa que a música é capaz de causar no espírito humano. A história da Sonata Kreutzer é uma história com moldura. Então a gente tem um primeiro narrador que está numa viagem de trem e ele vai descrevendo coisas que ele vai vendo, conversas de um casal. Tem um casal conversando animadamente sobre a situação da mulher e falando sobre certos crimes e tudo mais. Tem algumas outras pessoas, cacheiros viajantes, outras pessoas que estão ali nesse vagão e que começam a conversar e elas discordam, elas concordam, e tem esse homem que tem um nome dificílimo, que é o protagonista da história, que eu não vou saber pronunciar, mas é algo parecido com Pozdnichev,
né? Eu obviamente não sei russo, devo estar pronunciando completamente errado. Então a gente vai chamar ele de pod, pra facilitar, ele vai ser o pod. Esse senhor está também ali no vagão. E o primeiro narrador, que é esse da moldura, ele vai assim, comentar que esse senhor parece ter algumas perturbações. Ele tem um tique nervoso, ele passa o tempo todo fumando lá um cigarrinho, a papiroxa lá, que é o nome do cigarrinho, e tomando um chá que parece ser um chá muito forte. Num determinado momento da conversa, essas pessoas todas ali no vagão que estão conversando, elas vão citar o caso de um homem que assassinou a própria esposa. E o Tolstói vai se valer também de uma história que ele ouve, de um caso mesmo de um homem que matou a própria esposa, para criar essa história. Ele tá numa espécie de festa, né? O Tolstói mesmo, ele tá numa espécie de festa, e ele faz um acordo com algumas pessoas lá locais que eles vão fazer obras inspiradas nesse caso. Ele é o único que acaba fazendo a tal da obra, então ele acaba escrevendo essa novela para refletir aí sobre essa situação do feminicida. E aí, num determinado momento em que os personagens no vagão estão conversando, esse pod, ele vai confessar para o nosso narrador que essa história é sobre ele, que ele é o tal do feminista, foi ele que matou a própria mulher, que ele tá arrependido, que se o cara tiver paciência, ele conta a história pra ele e o cara fala, nossa, não, eu adoraria te ouvir e tal. Ele vai dizer, então, que ele foi absolvido porque a justiça entendeu que ele estava cometendo um crime de honra para restaurar a honra da mulher dele, que a mulher dele teria sido uma adúltera, ou ele teria descoberto que ela estava apaixonada lá por sei lá quem. Só que ele diz que assim, a justiça entendeu o que quis, então ele na verdade vai falar o que ele acha dessa situação toda. Então ele vai dizer que o casamento se baseia numa estrutura muito corrompida, muito deteriorada, porque os homens, quando jovens, são educados na depravação. Ele vai dar o exemplo de si mesmo. Então ele vai dizer que os jovens são levados para a prostituição, que eles são incentivados pelos amigos a praticar a masturbação, e que isso vai inserindo o homem, afundando ele cada vez mais numa cultura, em hábitos nocivos, perniciosos, devassos, e que esse homem, quando vai se casar, ele já está completamente estragado, ele é incapaz de viver um amor espiritual respeitoso, que o amor para esse homem se limita à safadeza. E ele vai dizer que as mulheres, né, as famílias, quando entregam as filhas para os homens, elas sabem disso, porque toda a família passou por isso, todo pai sabe disso, todo irmão sabe disso, então eles entregam suas filhas, suas irmãs para outros homens que eles sabem que foram educados aí no mesmo processo de devassidão. E que as mulheres, ao invés de combater isso, e aí ele vem assim com uma certa mão pesada também para as mulheres, que as mulheres, ao invés de tentar combater essa situação aí de prostituição, que ele diz que é uma prostituição, a escravidão, eu vou ler daqui a pouco um fragmento aqui para vocês, ele vai dizer que não, que as mulheres usam do capitalismo, ele vai dizer que as mulheres se utilizam, que tudo no mercado é voltado para as mulheres, para que elas possam manipular os homens, na medida em que elas se enfeitam todas, elas fazem lá a coqueteria. Então, basicamente, ele está dizendo que mulheres bonitas e arrumadas usam disso de poder para escravizar o homem. E que uma vez escravizado o homem, conquistado lá o homem, o marido, elas vão infernizar a vida dele com a vida doméstica. Então ele vai dizer que a vida doméstica se torna um inferno. É muito curiosa essa crítica que esse personagem do Tolstói faz, porque parte da avaliação que ele faz está muito correta, né? Que é essa ideia desse desequilíbrio de educação dos jovens homens e das jovens mulheres, que acabam botando as mulheres em desvantagem, porque elas vão ali puras caixas inocentes, ou pelo menos isso era o que era valorizado socialmente, especialmente se você era de determinada classe social. Então, que a mulher chegasse virgem, né, imaculada ao casamento, e ela chegava, então, sem qualquer experiência, para lidar com um cara que já estava aí cheio de doença venérea. Basicamente, ele mesmo que vai falar isso, né? E então, quando esse casal se une, é muito complicado. Essa é uma das facetas da crítica que é muito acertada, né, de que não tem como isso dar muito certo, porque tem um desequilíbrio aí de expectativas, de experiência. Outra coisa que ele vai comentar, por exemplo, é como os homens casavam com mulheres muito mais novas. E como os casamentos eram realizados com as partes do casal se conhecendo muito pouco.
Então, as pessoas descobriam, depois de casadas, que o casamento, o amor, se limitava à parte física, carnal, porque eles não tinham nada de intelectual ou espiritual em comum para trocar uns com os outros. E que havia também um desequilíbrio de poder muito grande na medida em que os homens eram muito mais velhos do que as mulheres, elas ficavam ali sujeitas àquele cara. Então, assim, essa também é uma parte muito interessante da crítica do personagem do Tolstói. A parte que me parece mais complicada é essa de dizer que as mulheres têm alguma espécie de poder, porque não só esse personagem, como outros personagens masculinos lá nas histórias da Sófia, que a gente vai chegar daqui a pouco, eles descrevem a beleza da mulher como algo muito rápido, é algo muito que dura muito pouco, né? Então, a mulher perde esse tal valor que daria poder a ela muito rápido. Se ela não casa rápido, já era, porque em vários momentos os personagens masculinos dessas 3 histórias se referem às mulheres, mas fulana já é mais velha, fulana tá meio gorda, fulano já perdeu não sei quantos dentes. Então, sempre aquele julgamento da mulher externo muito pesado, muito pernicioso, né? Muito negativo, muito crítico. Essa é uma história de ciúme. O Pod vai admitir que ele fica loucamente ciumado, ele enfia na cabeça dele que a mulher dele está traindo ele com um músico e que ela se apaixonou por ele, o músico apaixonou de volta, mesmo a mulher dele sendo mais velha, mesmo ela já estando meio gorda, meio acabada, já meio sem dente, ele descreve a mulher dele assim. E ele começa a infernizar essa mulher, né? E ele vai dizer que o casamento, ele oscila entre momentos de tédio e ressentimento e de uma paixão ardorosa. A paixão ardorosa é o momento que eles ficam lá se pegando. Passou a paixão ardorosa, eles voltam para esse lugar de ressentimento e desconfiança. Então ele começa a ficar muito ciumento com essa esposa que ele tem e achar o tempo todo que ela tá tentando passar ele pra trás. E uma coisa curiosa nessa novela do Tolstói é que esse homem fala pouquíssimo da mulher dele. Ele fala muito de atributos físicos, das desconfianças que ele tem, mas a gente não tem a visão dessa mulher. Como ela é, o que ela sentiu, o que ela pensava, só as desconfianças que ele tem. E ele mesmo chega a desconfiar que ela às vezes era inocente, que ele estava fantasiando coisas que não estavam acontecendo, porque ele achava que ela às vezes parecia muito sincera no seu desespero, na sua tristeza, no seu sofrimento. Enquanto ele conversa com esse ouvinte, ele vai dizendo então que do jeito que as coisas estão não tem saída, não tem como melhorar, então que realmente a humanidade tinha que se comprometer em parar sim de procriar. Basicamente ele está falando que a humanidade não deveria procriar mais. Né, vamos ser celibatários, porque a gente já falhou miseravelmente, não tem saída para essa situação. E ele vai, então, comentar como a execução de uma música deixou ele absolutamente enlouquecido. Então, havia esses saraus, né, tá havendo lá um encontro, a mulher dele tocava piano e tinha esse homem por quem ela supostamente se apaixonou também. E ele percebe que ele fica transtornado. Ele julga que as pessoas ficam transtornadas com a execução da música, uma música romântica, que essa música tira as pessoas do seu controle emocional e deixa elas numa espécie de estado lascivo e dissipado. E é aí que ele fica transtornado também. Então ele é quase como se ele afirmasse que matei minha mulher por causa de uma música, né? Uma música me deixou transtornado, me levou a ter sentimentos, a sair da minha racionalidade. Fiquei enlouquecido, julguei que eles estavam ali também vivendo uma espécie de devassidão e matei minha mulher, né? Então, ele vai confessar aí essa situação. Essa novela teve um impacto bem complicado, ela foi censurada pela Igreja Ortodoxa, né? Essa era uma fase que várias obras do Tolstói iam sendo censuradas, porque basicamente ele tá dizendo aí pro povo não procriar, né? E muita gente leu como uma indireta do próprio casamento, como se o Tolstói estivesse falando do próprio casamento, estivesse criticando a própria esposa. Então isso foi vergonhoso para Sofia Tolstaia, que além de esposa do Tolstói, era a editora dele. Então ela copiava os garranchos dele, ela passava a limpo, ela editava, ela dava palpite, ela dava os diários dela para o Tolstói ler, para ele construir melhores personagens femininas. Várias personagens femininas que ele criou foram inspiradas na sua esposa. Ela era uma parceira, ela cria uma editora para editar a obra dele, para publicar a obra completa, com as versões corretas, né, bem feitas, porque essa era a época de pirataria, todo mundo lia as coisas pirateadas em versões apócrifas, né, e ela lutava para que saíssem os textos certinho, para preservar os diários dele, porque sabia que isso ia ser de interesse público depois, porque o Tolstói era uma celebridade internacional, ele era um autor muito grande.
E mesmo passando essa vergonha toda, que ela passou, porque todo mundo achou que ele estava falando dela, ela mesma achou também, ela lutou para que esse texto fosse publicado. Então ela lutava do jeito que estava, né? Ia conversar com os censores da igreja, ia conversar com o czar, ia tentar conseguir licenças para publicação desses textos e também dos textos não ficcionais, porque a Sófia não era partidária do tolstoísmo, ela não foi excomungada. Ela achava que tinha uma grande percentual de exagero aí, né, nessas defesas do Tolstói. Ele foi criticadíssimo por essa novela, porque ele teve 14 filhos, então as pessoas ficavam assim, meu filho, agora depois que tu teve 14 filhos, tu quer dizer que a gente tem que ser celibatário. É sério isso mesmo, né? Então, assim, ficou aquela coisa, o povo achando ele um pouco hipócrita, ou que tinha ficado bem maluco. Mas a Sófia foi lá, lutou por essa publicação, como ela lutou por todas as outras publicações, mesmo as mais polêmicas, mesmo aquelas das quais ela discordava. E essa era uma época em que eles estavam tretando muito, por conta de uma série de coisas, em especial por essa visão de mundo do Tolstói, porque ele começa a querer abrir mão das suas propriedades, ela era contra, ele queria abrir mão dos direitos autorais, ela também era contra, ele vendo, primando por uma certa visão de igualdade social, ele achava que devia abrir mão das suas riquezas, inclusive da sua propriedade intelectual, e ela era contrária, porque ela era contrária, ela só achava que não era assim que devia ser feito, que os filhos dele tinham direito à herança dele, ao legado dele. E eu acho que ela também tinha esse sentimento muito forte de pessoa que trabalhou com ele, de alguém que era parcialmente responsável por aquela obra também, visto que ela ajudou a viabilizar essa obra de inúmeras maneiras. Então acho que também havia aquele ressentimento por ele tomar uma decisão tão unilateral de abrir mão dos direitos dessa obra que ela ajudou tanto a produzir. Então, assim, tretas sem fim, né? E aí ela vai, então, escrever ela própria os seus textos em resposta aos textos dele. Esse é um texto muito vibrante. Eu ouvi algumas pessoas já dizendo que o Tolstói constrói a sonata seguindo a forma da sonata. Eu não saberia explicar o que significa isso, gente, porque assim, eu fui ler sobre as formas da sonata e percebi que você tem tanto os andamentos da sonata, que seriam um primeiro que é mais agitado, um segundo que é mais lento e depois um outro que é mais agitado, mas ela também poderia ter 4, então ela intercalaria esses movimentos, que seriam, por exemplo, allegro, adagio e allegro, mas essas coisas poderiam variar. Então, o allegro poderia ser allegretto, então assim, que teriam a ver com o ritmo. Mas também existe uma coisa chamada forma sonata, que é normalmente como é construída o primeiro movimento da sonata e que tem a ver com os temas das melodias. Então tem uma introdução do tema, existe uma retomada desse tema, existe um desenvolvimento desse tema, né? Eu acredito que se o Tolstói fez mesmo isso, ele provavelmente buscou as duas definições, as dos movimentos e a da forma sonata. Porque, de fato, quando a gente lê esse texto, eu só não tenho como atestar, porque eu não entendo nada de música. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe essa mudança de ritmo. Então, ele, de fato, ele é um pouco mais leve no início, depois ele vai ficando um pouco mais explicativo. Quando o cara chega na parte importante, ele fica vibrante, inclusive porque tem uma coisa que o Tolstói desenvolve bastante aqui nessa história, que é uma certa crítica, uma visão crítica que ele tem da industrialização e provavelmente também de uma certa influência ocidental na cultura russa. Estão chegando os trens, né? Então, por exemplo, o tempo inteiro ele mostra como os solavancos do trem deixam o personagem exasperado. Esse personagem, que parece estar numa espécie de estado psicológico alterado, fica fazendo abuso dessas substâncias, tanto do cigarrinho lá dele, quanto do chá, que é um chá fortíssimo. O ouvinte passa a tomar o chá com ele e ele fala que ele mesmo começa a ficar agitado, né? O chá é quase como uma bebida alcoólica, ele vai se sentir um pouco entorpecido por aquilo. Então existe uma valorização de uma vida tranquila, da natureza, da vida do campo, nesse conto. Mas eu vou separar, antes de passar para os textos da Sófia, vou ler um trechinho onde ele fala da situação da mulher. Mas eu diria que é isso, assim, é um personagem muito bem construído, ele é muito angustiante, o texto é muito angustiante, ele tem esse ritmo que varia, são capítulos curtinhos.
é aquela novela que você devora mesmo e que te bota pra pensar, tanto com coisas com as quais a gente consegue concordar no mundo de hoje, quanto com coisas que a gente fala, não, aí meu filho, tu foi meio, né, um pouco além, deu uma viajadinha. Na página 57, ele diz assim: o mesmo com a emancipação da mulher, pois a escravidão da mulher reside apenas em que as pessoas desejam e consideram muito bom desfrutarem dela como instrumento de prazer. Bem, daí libertam a mulher, dão-lhe todos os direitos iguais aos dos homens, mas continuam a encará-la como um instrumento de prazer. Assim, a educam na infância e na opinião pública. E ela é sempre a mesma escrava menosprezada, depravada, e o homem é sempre o mesmo senhor de escravos depravado, né? Então ele associa essa relação, essa situação à escravidão. E aí agora, então, falando sobre a segunda novela que tem aqui, que é a De Quem é a Culpa. Essa é a resposta mais óbvia à Sonata Kreutzer. Por quê? Porque a Sofia vai fazer uma estrutura ali de personagens muito próxima à da narrativa que esse cara, o Pod, fala, né? A personagem principal na novela da Sofia se chama Ana e a gente tem um narrador em terceira pessoa. Então a gente vai ver tanto o que passa na cabeça da Ana como o que passa na cabeça do seu marido, que se chamava Prozorski. Essa história ela é muito curiosa porque ela é dividida em duas partes. E na primeira parte, a Ana já começa a ser cortejada pelo Prozorski, sendo que ela é muito jovem e ela tem pavor da ideia de ter alguma coisa com esse cara. Ela tem nojo dele, ele vai dar um beijo na mão dela e ela grita, que nojo, é muito engraçado. E existe aí, então, um resgate dessa ideia desses casais que se formam com pessoas muito jovens. É preciso dizer aqui que isso é exatamente o que aconteceu com Tolstói e Sofia. O Tolstói era amigo da mãe da Sofia. Ela conhecia ele desde novinha porque ele frequentava a casa deles, né, da família dele, porque ele era amigo da mãe. Inclusive, ele teria pensado em cortejar a mãe, mas a mãe não casou com o Tolstói, casou com um alemão lá, uma família que tem esse lado alemão, com várias pessoas que inclusive eram ligadas à medicina. A própria Sofia, de certo modo, exercia a medicina ali com as pessoas da sua propriedade, ali com os servos, os camponeses, as crianças. Ela meio que era a médica do lugar ali, ela meio que cuidava das pessoas. E até com isso Tolstói vai implicar, né? Porque no tolstoísmo ele se torna crítico da medicina também. Coisa que os personagens masculinos dessas três histórias vão, né? Esses personagens masculinos estão ali meio que atravessados pela visão de mundo do tolstoísmo. Então a gente vai ter a Ana, que na segunda parte concede aí ter esse relacionamento com esse homem mais velho. Nós vamos ver uma situação muito parecida, em que o homem começa a se entediar logo depois do casamento. Ele tem essa atração muito carnal pela moça, e que uma vez casado, o negócio perde um pouco a graça, se limita só a isso. Ele não tem interesse nos filhos, ele não tem interesse no que a mulher pensa, no que a mulher gosta, e fica profundamente entediado. Esse cara, inclusive, ele vai escrever esse Prozorski. Ninguém parece que liga para as coisas que ele escreve, mas ele fica inventando lorotas lá pra mulher de que ele precisa ir para Moscou. Eles moram no campo, de que ele precisa ficar indo para Moscou para resolver coisas relativas à publicação do texto dele, que nem era lá essas coisas. A diferença aqui é que a gente vai ver a personagem feminina. Se na novela do Tolstói o cara fala quase nada da mulher dele, se limita à descrição física e algumas reações, aqui a gente vai ver esta mulher. E é uma mulher que lê textos filosóficos, literários, que gosta de música, é uma mulher cultivada, é uma mulher com interesses artísticos e culturais. E essa mulher, o tempo inteiro, verbaliza a sua situação, ela verbaliza a decepção que ela tem quando ela descobre o que acontece depois do casamento, esse abismo entre pessoas que não se conhecem direito e que não têm interesses em comum. Nas três histórias, a gente tem essa situação da mulher que na verdade não, nas duas, né? Na Canção Sem Palavras isso não acontece não. Que é o Tolstói, ele pega um fato da vida dele conjugal com a Sofia e bota na sonata, que é o fato de ele ter dado, assim que ele casou, ele dá o diário dele pra Sofia ler, e a Sofia fica horrorizada, porque ela descobre que ele era devasso, que ele pegou sífilis, que ele teve um filho com a camponesa, e ela fica super decepcionada. E o Tolstói vai pegar essa história e vai botar lá no Pod. O Pod vai dizer que faz isso com a mulher dele também, que a mulher dele também fica horrorizada. Eles descrevem, nessas duas histórias, a noite de núpcias como um horror, o pavor, uma coisa terrível. Fica mais ou menos implícito que foi uma violência sexual institucionalizada ali, porque era uma espécie de algo esperado, né? Então a mulher não queria, mas ela deixa o cara fazer, ele faz assim mesmo, porque ele acha que ele tá no direito, né? Enfim, é um horror.
E essas coisas vão aparecer então nas duas histórias, mas a gente vai ver essa mulher como um personagem completo. Ela não é aquela sombra que estava lá na novela do Tolstói. Aqui, ela pensa sobre a sua condição, ela descreve suas decepções, ela percebe a sua mudança de situação e ela fala isso. Então, a gente tem uma personagem aí muito mais completa. Na página 178, ela pensa assim: será que apenas nisso está a nossa vocação feminina, pensou Ana? Passar de um corpo a serviço de uma criança de peito ao corpo ao serviço do marido, e isso eternamente, para sempre? E onde está minha vida? Onde estou eu, a verdadeira eu, que outrora aspirava a algo de elevado, a serviço de Deus e de ideais? Então aqui a gente vai ver a Sófia criando na figura da Ana uma vida de muito sacrifício, uma mulher que tem muito cuidado com seus filhos e que sofre muito porque vê uma série deles, uma época que a medicina não era muito desenvolvida, né? Que vê uma série deles tendo doenças graves, né, ou mesmo morrendo, emendando uma gravidez atrás da outra. A Ana passa por uma situação muito difícil, que é o corpo dela não aguenta mais gravidezes depois de um certo tempo. Então o médico sugere que ela pare de ter filho, ele passa um método contraceptivo para ela, e o marido dela fica pistolíssimo com essa história, acha isso um absurdo. Ele acha que a única coisa que... Ele argumenta que a única coisa que redime o casamento é os filhos, e agora nem isso mais, porque não vai ter mais filho novo, né? E esse marido totalmente desinteressado dos filhos, assim, que quem cuida doente, não, educa, é a mãe, ele não tem nada com isso, ele, né, só forneceu lá o esperma dele, fornece o dinheiro, não tem mais nada pra fazer, basicamente, assim, que esse cara se comporta. E o que acontece é que ele tem esse amigo próximo, que é o Bekhmetiev, provavelmente também de relevo, gente. Então a gente vai chamar de Beck aí, o Beck. Ele é um amigo muito sensível, mas ele tá doente. E ele vai visitar o amigo, acaba conhecendo a esposa, mas como ele é uma alma mais sensível também, gosta de poesia, ele tem, vamos dizer assim, mais afinidades intelectuais com a Ana, eles se aproximam. Eles percebem, né, cria essa proximidade que gera um amor que nunca é concretizado. Então eles não vão dar vazão aí física a esse amor, mas eles vão ficar cientes que estão um apaixonado pelo outro. E eles vão conviver, o marido obviamente vai ficar enlouquecido de ciúme, já que essa é uma resposta mais direta à novela do Tolstói. Então o marido vai começar a cultivar esse ciúme, acusar a mulher, uma humilhação atrás da outra, e a mulher fica muito dividida entre... Assim, ela fica muito angustiada de como ela vai viver esse casamento, porque ela percebe que o marido desconfia dela, não confia nela, desrespeita ela, e ela não quer macular esse dever sagrado para ela, é um dever sagrado. Então assim, ela se mantém esposa dele, ela vai criando esperanças, ela faz uma série de sacrifícios para tentar agradar esse homem. Ela sabe que ele gosta de ficar mais na cidade, ela passa mais tempo na cidade só para ele ficar mais distraído, né, para ele ficar menos insatisfeito, mas assim, ele sempre volta para aquela lógica do ressentimento e da raiva, né, que o Tolstói já tinha trabalhado na novela dele. E essa mulher, coitada, ela vive no sofrimento, ela fica se batendo no sofrimento. O final dela vai ser igual ao da Sonata, né, então ela vai acabar sendo morta, uma vida, assim, bastante miserável, de muito sacrifício e muita opressão. Um dos descontentamentos da Sófia era a maneira como o Tolstói tinha trabalhado a personagem feminina na Sonata, que ela achou muito ruim, limitada, preconceituosa, enviesada. Algo que ela sabia que ele era capaz de fazer muito melhor, porque tinha feito muito melhor em outros romances, outras histórias. Então ela vai as histórias dela vão ter essa ênfase na construção de uma personagem feminina completa, um personagem esférico, profundo. E a gente também, eu diria que embora os textos da Tolstói sejam construídos também com capítulos curtos, ela se detém mais nas cenas. É menos aquele ritmo vibrante que tem na Sonata, que eu acho que a Sonata ela tá tentando também muito reproduzir o estado perturbado do segundo narrador, né, que é o protagonista, no trem e entorpecido por aquelas coisas lá que ele tá tomando. Aqui a gente tem uma narrativa distanciada por esse narrador de terceira pessoa, que toma seu tempo nas personagens, nos desenvolvimentos. Então é uma narrativa mais calma, e é uma narrativa que tende a um certo idealismo. Nesse sentido, se parece um pouco com o romantismo. Existe uma idealização das instituições, da alma, do amor espiritual. Inclusive,
criando certas semelhanças entre a visão que tá na sonata do Tolstói com o texto da Sofia. Porque claramente a Sofia está apresentando uma visão alternativa que é mais nuançada. Mas eles parecem partilhar da valorização da natureza, na vida do campo, de uma valorização de um amor espiritual em relação ao amor carnal. Essas duas personagens femininas da Sofia não chegam a realizar fisicamente esse desejo. Elas valorizam um amor de almas. E aí, nesse sentido, o que o Pod tá falando perturbado lá na sonata, que ele não foi capaz de realizar, elas estão defendendo aqui nos textos da Sofia. Eu vou ler uma passagem da página 237, ainda de Quem é a Culpa. Toda mulher só ama de verdade uma vez. Ela ama o seu amor que conserva até a ocasião, mas uma vez que o entregou, valoriza-o, guarda-o e fecha os olhos para os defeitos daquele ao qual entregou. A repetição desse sentimento sempre brota do antigo, dos antigos ideais, e se acontece de uma mulher casada amar outro homem, o culpado quase sempre é o marido. Ele não soube satisfazer as exigências poéticas manifestadas por uma natureza feminina jovem, pura, e destruiu-as, dando em troca apenas o lado rude do matrimônio. Desgraça se um outro soube ocupar o lugar vazio que o marido não ocupou, quando é sempre aquele primeiro amor idealizado transferido para um outro. Então a gente vê aqui a personagem tentando justificar, embora essa seja uma fala do narrador, mas a gente vê que é uma fala que tem um quê ali de discurso indireto livre, né? Ou seja, de reflexo do que a mulher tá pensando, que é essa ideia de que a Ana só se permite amar o Bekhmetiev, porque o marido falhou, né? Porque o Prozorski falhou. Então, que ela revive, transfere vicariamente esse amor para esse outro cara que soube ouvi-la, reconhecê-la como um ser humano, ouvir suas ideias, né? Enfim, tratou-a como uma pessoa de fato. Mas que fosse por ela, ela teria se restringido àquele primeiro amor. É quase amar o amor e não a pessoa. É um pouco que a gente vai ver aqui, é um pouco o que a gente vai ver na próxima novela, que é o Canção Sem Palavras. A música aqui, ela tem um papel mais secundário que nas outras duas histórias. Ela aparece, ela toca, existem muito essas recepções em casa, acompanhadas por música, onde de certo modo a gente vê que algo que está sendo reprimido ali sai, mas isso vai ficar muito mais forte agora na Canção Sem Palavras. A Canção Sem Palavras é uma história também de um casal em que a protagonista se chama Sasha, que é o apelido de, acho que se não me engano, de Alexeyevna, alguma coisa assim. E aqui, a Sofia não vai construir um marido crápula, não. É um marido bonzinho. Eles, de fato, têm diferenças entre si, gostos diferentes, porque a Sasha é, novamente, uma mulher que toca, que lê, uma mulher, né, mais da cultura, né, mais espiritualizada e que lê filosofia, enfim, mas que toca música, é apaixonada por música, e ela é casada com esse homem que tem algumas semelhanças com Tolstói, no sentido de que é vegetariano e gosta de jardinagem, gosta de agricultura, então ele fica lá plantando as florezinhas, as frutinhas dele, mas ele não é um crápula, ele gosta da mulher, ele só não tem afinidade. E o que acontece? Eles iam passar o verão numa propriedade. Isso era muito comum, né? Nessa época, a gente vê muitos em romances. Eles vão pro campo para aproveitar o verão. E na dacha seguinte, né? Que é uma espécie ali de propriedade, eles chamam de dacha, tem um vizinho que toca música. E esse vizinho vai tocar a Canção Sem Palavras, que é uma música de Mendelssohn. Agora eu esqueci quem é o compositor, gente, desculpa. Mas enfim, a Kreutzer, Sonata Kreutzer era do Beethoven. Ela vai se apaixonar, né? Ela vai ficar ali perturbada, ela vai ouvir essa música na casa do vizinho, ela tá na casa dela, ela ouve, aí ela sai e vai se aproximando e ouve esse vizinho que toca. Então esse vizinho, ele é músico, compositor, ele é pianista, compositor e dá aulas de piano, ela vai conhecê-lo depois. E ela se apaixona pela alma dele, pelo modo como ele executa as músicas e pelas músicas que ele compõe. E ele não corresponde, não é um amor correspondido. Ela vai ficando enlouquecida. O modo como a Sofia trabalha isso aqui é maravilhoso, porque basicamente, assim, é um texto literário riquíssimo, porque
A Sasha, é também essa mulher que valoriza a vida espiritual. Ela valoriza o amor, né? O amor abstrato, o amor com A maiúsculo. E ela vai enlouquecendo, porque toda vez que ela ouve esse homem tocando, e que ela mesma vai tocar também, o corpo dela e a mente vão liberando ali alguma coisa que ela não consegue, que ela queria controlar, mas não consegue. Então é como se algo que estava sendo recalcado vai saindo ali, um desejo de amar, um desejo de união com o outro, alguma coisa assim, vai saindo. E essa mulher entra num estado de angústia, porque o marido dela é bonzinho, o marido dela descobre que ela tá interessada no outro, que ele vê o estado transtornado que ela fica, e ele perdoa ela, ele não briga com ela, não mata, faz nada. Ela fica nessa culpa porque ela tem filhos doentes. A Sofia coloca nessas histórias muito a realidade que ela mesma passou, que foi ter perdido filhos, né? Filhos que ficaram doentes, morreram, bebês, não só abortos espontâneos que ela teve, mas filhos pequenos que pegaram doença e morreram, né? Então ela coloca essa experiência da dor da mãe em luto, né? Ela coloca essa experiência nas duas histórias. Inclusive essa história, Canção Sem Palavras, ela começa com uma mulher vivendo um luto terrível, que é o luto da perda da mãe, né? Ela tem o luto da perda da mãe e ela já fica profundamente deprimida, uma dificuldade muito grande de voltar para a vida real depois desse luto. E ela fica ali tentando encontrar. A gente vê que não deixa de ser uma história sobre uma mulher com a saúde mental frágil, fragilizada, e que a música parece que movimenta qualquer coisa ali dentro daquela mulher, no inconsciente daquela mulher, que ela vai... as coisas vão colocando ela num certo estado de descontrole. Porém, ela também faz de tudo para não ceder a esse desejo, em especial porque ela não é correspondida. Ela vai enlouquecendo, a verdade é essa. Ela vai enlouquecendo, o final dela não é exatamente igual ao das outras novelas. Vai ter a loucura, essa mulher vai ficar louca, e ela vai recorrer a tudo que ela conseguir. Ela vai pra igreja, ela vai pro convento, ela vai rezar, e por fim, ela vai se internar no manicômio. Ela vai se internar voluntariamente porque ela tá vendo que ela não consegue ter controle da própria vida. Então, assim, a gente não está vendo Madames Bovarys aqui nessa história, né? Essas mulheres não estão dando vazão a esse desejo. Elas não estão sendo punidas por isso, né? O que mostra, assim, a visão. Se a gente for comparar Madame Bovary com essas personagens dessas histórias, a situação não fica muito melhor, porque ou a mulher é punida quando ela realiza o desejo dela, o amor, que a gente também pode pensar na própria Ana Karenina, né? Ou ela acaba também sendo punida quando não realiza, né? Alguns casos são diferentes porque são de mulheres que sofreram pela mão do marido ciumento, mas aqui no caso da Sasha, não é um marido ciumento, é uma autopunição, é uma autocastração que está ocorrendo. Eu diria que as 3 novelas têm ótima construção de personagem. E aí, a gente não tem que pensar nesses personagens só como personagens coerentes, porque não seria o caso do Pod, o personagem do Tolstói, mas na força desses personagens, né? A coerência do Pod é uma coerência interna, uma coerência do caráter dele, não porque tudo que ele faz faça sentido. Enquanto os personagens da Sofia, as personagens da Sofia, elas buscam justificar essa situação de aprisionamento da mulher numa situação de um casamento que se revela insatisfatório, porque a mulher não consegue dar vazão aos seus impulsos espirituais. No caso da Sasha, que é o do Canção Sem Palavras, parece que a coisa está muito localizada numa vida de muito sacrifício, né, de uma mulher que fica ali gastando muito tempo no cuidado com a casa, no cuidado com os filhos, mas também de uma mulher que principalmente não se identifica com o marido. Por mais que ele seja bom, ela não se identifica com ele, parece que o abismo se instala. Enquanto que a Ana, de Quem é a Culpa, essa sim é uma mulher que se sacrificou muito, que tem consciência da sua individualidade, da sua personalidade, dos seus desejos e que os vê sendo muito solapados por conta das obrigações e também por causa dos desejos do marido que socialmente, culturalmente acabam prevalecendo aos da mulher. Então ela acaba, né, perdendo a vida aí. E então é quase como se tanto Sofia quanto Tolstói estivessem criticando as bases em que se apoia a instituição casamento, que acaba sendo muito ruim tanto para o homem quanto para a mulher, visto que as pessoas se unem sem se conhecer direito, sem ter interesses em comum. É claro que existem as limitações de percepção
talvez próprias da época ou daquela cultura, porque você não precisa necessariamente ter os mesmos interesses do seu cônjuge para ter um bom relacionamento. O interesse não depende, me parece, de que as pessoas tenham exatamente os mesmos gostos. Dá para construir uma relação a partir de outras coisas, de outras dinâmicas. E aqui a gente então tem pessoas russas marcadas por uma cultura muito específica em que o desquite, né, o divórcio, a separação não é uma opção. Então, ou você fica preso naquela situação, ou um acaba matando o outro, provavelmente o marido matando a mulher, ou se a gente for aí resgatar Madame Bovary, Primo Basílio, a mulher acaba morrendo de culpa pelo que ela fez, ou a pessoa termina louca, como Sasha, indo se internar no manicômio, porque não consegue ter controle sobre a própria vida. Então, assim, toda uma visão aí muito negativa dessa instituição casamento, embora me pareça que a Sofia tenha trazido nuances, né, outras perspectivas, outras questões um pouco menos radicais do que as que são manifestadas pelo Pod na Sonata Kreutzer. Então, assim, foi uma excelente leitura, provavelmente um livro que vai entrar na minha lista de melhores leituras desse ano. Gostei muito e também acabei me aprofundando aí um pouco no universo tolstoiano, que não é um universo com o qual eu tenho tanta intimidade assim, visto que já falei 200 milhões de vezes aqui que meu russo de estimação é o Dostoiévski. Eu recomendo, até, como esse é um caso, né, essa leitura que a gente fez, ela é uma leitura que traz o casal, eu recomendo muito um livro chamado Esposas, que foi um livro que eu reli o capítulo referente ao casal. É uma autora russa que escreveu e ele trata dessas esposas de grandes autores russos que tiveram um trabalho muito importante na divulgação, conservação, edição da obra dos seus maridos. Então vai falar da Anna Dostoiévskaya, da Sofia, das esposas do Ossip Mandelstam, do Bulgakov, enfim, de uma série de autores russos. Essas mulheres não eram só esposas, mas elas tinham uma atuação muito presente na divulgação, conservação, publicação da obra dos seus maridos, da própria produção da obra dos seus maridos. Então foi bastante importante para mim reler o capítulo referente a Sofia, porque me ajudou a entender uma série de questões, uma série de bastidores dessa época e dessa publicação. Embora eu precise dizer que o Irineu traz bons textos, o tradutor, ele faz também os pós-fácios. E ele esclarece coisas bastante interessantes para a gente entender mais ou menos esse período. Além do pós-fácil do Irineu, tem um texto do Mário Luiz Frundilo, onde ele vai falar dessas histórias também. E a gente tem também um prefácio bem esquisito do Tolstói. Essa parece ter sido uma fase muito esquisita da vida do Tolstói, onde ele vai justificar, né, as pessoas, acho que, como eu falei, como causou muito frisson a publicação desse texto, ele decide fazer um prefácio, um pós-fácio, não lembro direito o que é, comentando por que ele resolveu escrever essa história, o que ele buscava com isso, e é um texto assim, bem... as justificativas dele são meio esquisitas, tá? Então, assim, não deixa de ser aí um mergulhinho, né? Porque a vida do Tolstói foi longa, ele publicou muita coisa, mas nessa fase final, acho que a gente acaba tendo também um pouco de acesso à situação biográfica do Tolstói e da Tolstaia com essa edição. Então tá aí, recomendadíssima, uma leitura que eu gostei muito de fazer. E me digam se vocês já leram esse livro. Eu tenho pouca leitura do Tolstói, mas eu gostei bastante desse livro. E eu imagino que as pessoas... É muito difícil, acho que, passar por um texto como esse e não ficar com uma impressão muito forte. Então, se você leu, vem aqui conversar. E, assim, eu recomendo imensamente que vocês... Porque eu acho que só tem nessa edição, né? Que vocês adquiram a edição para ter acesso aos textos da Tolskaya, porque vale muito a pena. Vale muito mesmo. Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa. Então, agradeço aí tanto a Carambaia quanto ao Irineu. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau.